Então vamos lá. O processo de elaboração e publicação de documentos de TIC ele tem uma origem, tá? Ele tem um escopo definido. Esse escopo é a NO 11. O que tem nessa NO 11? É a norma que fala sobre os documentos de TIC, tá bom? Ela já está documentada. Então, quais são os tipos de documento que precisam seguir esse processo obrigatoriamente? Olha só, está aqui especificado na seção 3 a classificação dos tipos de documento, tá bom? Então, a gente tem a política, uma norma, uma declaração, um plano de ação, um processo, um procedimento, uma instrução de trabalho, um manual, formulário, documento de origem externa ou um documento que não é enquadrado em nenhum desses anteriores. É praticamente tudo. O que não está aqui? Isso é tudo, né? Está tudo aí dentro. Não, na verdade não está. O plano diretor de TI não está aqui, o plano de comunicação, o plano de capacitação, o plano de contratação e o planejamento estratégico. Esses documentos eles não estão abrangidos aqui, apesar que eu pessoalmente acho que eles poderiam estar, porque o fluxo de elaboração desses documentos é praticamente o mesmo, tá bom? Mas isso não prejudica o conteúdo desses arquivos, tá bom? Isso não prejudica o funcionamento do processo, tá bom? Tem alguma dúvida? Vai na NO11, seção 3, você vai achar a origem desses documentos, certo? E aí, mas Hugo, se já está especificado lá nessa NO11, a norma, para que a gente criou um processo para isso? Tá bom? A gente criou um processo, pessoal, para padronizar e minimizar os erros. O que a gente observou ao longo depois que essa NO11 foi aprovada, o que a gente observou? Que toda vez que ia ser feito um documento, esse documento criava-se várias versões de um mesmo documento, de um mesmo arquivo, mandava para aprovar no comitê o arquivo que era errado, aí o comitê questionava, percebia que era o arquivo errado, voltava, esperava-se 2 meses para que um comitê se reunisse novamente, mandar novamente o arquivo correto. Muitas vezes as pessoas que tinham que participar do processo de elaboração não participavam, então a gente levava um documento para o CGTIC, o CGTIC discutia o documento, quando chegava lá um dos membros do CGTIC falava, peraí, eu preciso rever esse documento, eu não fui chamado para trabalhar em cima desse documento também. Voltava de novo, então tinha documento, tem documento, esse aqui é um exemplo disso, esse documento ele está para ser aprovado já tem 2 anos. Tudo isso porque não existia um processo que especificava, olha, tem que ser feito essa etapa, depois essa, essas pessoas precisam ser convidadas e tudo mais. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente criou um processo. Tá? Um outro caso muito comum que acontecia demais era quem vai fazer esse documento? Quem tem a responsabilidade de escrever o documento? Quem tem a autoridade de dizer que o documento vai ser com esse texto ou aquele texto? Quem tem autoridade de dizer, não, é desse jeito aqui, é com esse texto aqui que nós vamos levar para o comitê? Sabe, aquele trabalho do relator que tem lá no Congresso, na Câmara ou no Senado, é o relator que leva, que fala, o documento já está elaborado, eu vou levar para a votação desse jeito. Né? Então, todas essas responsabilidades, elas são também definidas dentro desse processo. Tá bom? E aí você fala assim, tá, Hugo, entendi. Mas aonde que eu vou achar as informações desse processo? Olha só, o processo ele está sempre publicado lá no portal, tá certo? Então vamos lá no portal, vou navegar até o portal para vocês verem. Vou entrar aqui no portal do TRT18, institucional, governança e gestão de TIC. Cadê?
planejamento estratégico, portfólio, processos. Vamos aqui nos processos. Então tá aqui, ó. Todos os processos, não só esse, mas todos os processos de negócio, inclusive os processos ágeis, estão publicados nessa parte do portal da área de TI, ok? E aí esse daqui especificamente está publicado no PC09, tá aqui, ele está especificado. Inclusive ele tem uma versão HTML, que é a que eu recomendo que vocês utilizem, tá bom? Tá aqui o fluxo dele. Mais um detalhe importante. Todo processo ele tem o corpo, o documento descritivo e tem o fluxo. Não confundam o fluxo do processo com o documento do processo. O fluxo ele especifica as tarefas, a sequência, a ordem com que as decisões que serão tomadas, né? Esse é o fluxo do processo. O corpo do processo é esse aqui, ó. Ele especifica, traz detalhes do processo. Então ele traz, por exemplo, o escopo, né, que é a aplicação, as referências normativas, né, os papéis e responsabilidades, eles estão especificados. Os papéis e responsabilidades em relação ao processo, tá bom? A administração do processo. Quem é o dono do processo? Quem decide se esse processo tem que ser feita uma modificação ou não dentro desse processo, tá bom? Em relação ao gerenciamento do processo, tá aqui os papéis e responsabilidades, tá bom? Os indicadores para medir esse processo, tá aqui no documento descritivo também, tá certo? Aqui no fluxo a gente tem as raias, né, muito conhecidas, né? Todo mundo sabe que já viu um fluxo de um processo, conhece as raias. Nas raias especifica o responsável pelas tarefas do processo, não é o do gerenciamento. Aqui não tem nenhum lugar aqui nesse fluxo dizendo para você quem é que fala que o fluxo precisa ser alterado, quem aprova a alteração desse fluxo, quem pode propor uma alteração nele, quem vai propor a mudança dos indicadores ou a inclusão de indicadores de medição do desempenho desse processo, tá bom? Bem, estando isso claro, o que eu recomendo para vocês, tá? Entrem no ambiente, no portal e acessem o fluxo do processo para saber como é que ele funciona. Ah, Hugo, não lembro aonde que está lá. Não tem problema, tem outro lugar que está tudo organizadinho já para você, que é no Redmine. Aonde? Projeto, documentos de TIC. Eu vou lá em documentos de TIC. Aqui na visão geral, ó, na primeira aba, já estão todas as informações consolidadas sobre esse processo, tá bom? Ele fala do projeto e aqui ele traz uma seção acesso rápido. Ó. Tem o documento do processo, tem o mesmo fluxo HTML que estava especificado lá no portal. A imagem do fluxo, se você quiser visualizar, se você quiser ver o arquivo Visage, se você quiser ver os editáveis desse processo, qual foi a tarefa no Redmine, qual é a tarefa no Redmine correspondente a esse processo. Olha só. Então tá aqui a tarefa no Redmine que fala desse processo, tá bom? O plano de comunicação, que é um documento que é referenciado dentro do processo, e até algumas dicas, né, de técnicas de como administrar diretórios no Google Drive, que é uma das coisas, uma das habilidades que você precisa ter para conseguir tocar de forma eficiente esse processo, tá bom? Então vamos voltar lá. Tá, então as informações eu encontro no portal, eu encontro na página inicial do projeto Documentos de TIC, lá dentro do Redmine. Tá certo? No próximo vídeo, então, eu vou falar um pouco das etapas do processo, como que ele funciona. Ok?